bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer ao senador Paim, que, por meio do requerimento 60, permitiu que a Unafisco viesse aqui hoje apresentar os seus pontos de vista. Agradecer ao senador Randolph, senador Tasso, todos os demais senadores e todos os presentes. Eu gostaria, inicialmente, de tentar dirimir uma questão que nós estamos enfrentando na conversa com todos os senadores e até um diálogo com todos os senadores e com o senador Tasso, no sentido de que essa casa, como casa revisora, pode e deve fazer todo tipo de alteração, mas, especialmente com relação à supressão, alguns ainda assessores e talvez até alguns senadores que têm dúvida se suprimir aquele trecho deve voltar à Câmara ou não. Por absoluta desnecessidade, não volta à Câmara. O senador Paim me entregou aqui a nota informativa 4370 do consultor legislativo Gilberto Guersoni, de 19 de agosto, agora recente, em que conclui isso, e eu recebi isso hoje, mas antes disso já tinha feito esse raciocínio. Por absoluta desnecessidade, por quê? Porque a nossa Constituição exige que seja aprovado nas duas casas, em 2 turnos. A supressão significa que não foi aprovada. Não adianta retornar para a Câmara para aprovar 4 vezes na Câmara, se nenhuma foi aprovada no Senado. Então, aquilo que foi suprimido aqui, no Senado, não há necessidade de voltar, porque simplesmente já desapareceu a condição de ser promulgada. Então, a condição de supressão aqui, eu queria falar isso rapidamente, porque nós estamos encontrando esses obstáculos na conversa com alguns senadores. Certamente o senador Tasso já tem amplo conhecimento disso, mas eu quis registrar. Bom, eu vou me centrar em poucos pontos, não em todos que eu gostaria, e abordando principalmente aqui nessa comissão que fala de constitucionalidade, a segurança jurídica e a proporcionalidade. E a proporcionalidade na sua versão necessidade e razoabilidade. A segurança jurídica, e eu foco na segurança jurídica para não falar de direito adquirido, e é uma questão que o Supremo Tribunal Federal tem encarado bastante, que é a proteção da confiança, daqueles direitos que estão em progressão, daquele construção de direitos, daquela formulação de condutas de acordo com o direito vigente. Então, o servidor público, particularmente o servidor público que eu falo, eles ingressaram, e eu digo isso por mim há 26 anos, com base numa proposta de trabalho que havia. Há 26 anos atrás, com 25 anos de idade, havia uma proposta de trabalho, um pacote que havia no serviço público, e esta confiança em relação a essa proposta de trabalho, hoje o meu empregador chama de privilégio aquilo que era uma proposta de trabalho, em relação à pensão por morte, em relação à idade de aposentar, etc. e tal. Então, se não há direito adquirido, há sim uma proteção desses direitos em curso, pela proteção jurídica e pela proteção da confiança. Eu trago aí algumas citações, que é essa ideia de proteção da confiança. É esse instrumento de defesa de interesses individuais nos casos em que o particular, não sendo protegido pelo direito adquirido ou pelo ato jurídico perfeito em qualquer âmbito, exerce a sua liberdade. Durante esses 25 anos, as carreiras desses servidores foram construídas no serviço público de acordo com aquela proposta de trabalho. Então, por isso há necessidade das regras de adaptação. Por isso que, então não pode mudar nunca nenhum direito. Por isso exige as regras de adaptação para proteger esse caminhar e esta confiança. Então, eu quero colocar. Depois eu vou aplicar isso logo na frente. O princípio da proporcionalidade, que é outra baliza da questão da constitucionalidade, eu quero focar na questão da necessidade e da razoabilidade. Uma alteração constitucional ela precisa ser necessária para atingir um objetivo e precisa ser razoável e não excessiva. Então, isso eu não vou falar de toda a teoria aqui, não há tempo, mas vamos focar nessas duas necessidades. E daí eu começo em relação ao RPPS, mostrando um relatório, e tocando a questão da necessidade, um relatório de 2017, mostrando como, do TCU de 2017, mostrando como o RPPS, o tal déficit do RPPS, se conduz no tempo.
está esse percentual do tal déficit estabilizado no tempo com tendência a desaparecer. Não há em relação ao RPPS nenhum déficit explosivo que vai fazer o Brasil falir amanhã de tarde, como disse o ministro Paulo Guedes, que se não houvesse a aprovação da reforma da Previdência, o Brasil faliria no dia seguinte à tarde. Não existe isso em relação ao RPPS, provas do TCU. Então, eu afasto aí a questão da necessidade. Está aí o número do processo, tudo isso. Bom, indo adiante, como pelo tempo aqui eu tenho que abordar 2 ou 3 pontos, eu quero falar, então, agora de um outro ponto. Eu falei, então, da falta de necessidade já em relação a esse ataque que escolheram o servidor público como privilegiado, pesaram a mão no RPPS, eu já mostrei, então, da necessidade. Agora, eu quero falar de um outro ponto que não foi discutido na Câmara. Essa autorização para extinguir os RPPS não foi discutido na Câmara, porque este dispositivo, e eu falo isso porque eu conversei com o líder Baleia Rossi no dia da votação do primeiro turno e conversei com o deputado Aguinaldo Ribeiro no dia da votação do primeiro turno, e eu perguntei sobre isso, ele disse, não, mas isso é para estados e municípios, não tem nada a ver, isso aí é para estados e municípios. Mostrei esse artigo e falei, bom, mas ali diz que, vedada a instituição de novos regimes próprios, lei complementar federal estabelecerá para os que já existam normas gerais de organização, funcionamento, etc., dispondo, entre outros aspectos, sobre requisitos para a sua extinção, para os que já existem em qualquer ente federativo. E isso nunca foi discutido na Câmara. Aí eu perguntei, então, ao líder Baleia Rossi e ao deputado Aguinaldo Ribeiro, não, isso é para alguns municípios que têm lá uns problemas lá no seu RPPS poder extinguir. Eu falei assim, bom, mas não está isso escrito ali. Nós vamos pegar essa construção de décadas dos servidores públicos que estão no RPPS da União, que tem um déficit já sanado em relação ao PIB, não há problema nenhum, não há nenhuma explosão, e vamos, então, colocar o RPPS em extinção. Então, é essa autorização para que tenha essa lei complementar. Então, solução para isso é supressão do artigo 40, parágrafo 22, inciso 1º, própria e devida, sem problema nenhum para o governo que quer aprovar o restante da reforma, porque isso não volta, como eu disse. Quero ir adiante. Um outro ponto da pensão por morte. Não vou ler o artigo, quero dizer para vocês que esse artigo provoca 3 reduções. 3 reduções da pensão por morte. O primeiro, porque pega a média de 100% das remunerações no seu conteúdo. O segundo, um redutor pelo tempo de contribuição. E um terceiro, a redução pela cota. A média de 100% das remunerações é fácil você entender. E vale para o RGPS e para o RPPS. Você entra com 2.000 e termina, quando você morre, com 4.000, qual é a média? 3.000. Redução já de 25%. Um raciocínio bem simples. Já tem uma redução de 25%. Se falece com 25 anos de contribuição, esse outro redutor vai a 70%, que é 60% até 20 anos, e mais 2% do que excede 20 anos, dá 70%. Mais 30% de redução. E tem a cota familiar ainda. Isso tudo está naquele cálculo lá do artigo. Eu estou traduzindo para vocês nesse tempo rápido aqui. Então, se deixa apenas um dependente, tem outra redução, que é 50% pela cota familiar e mais 10% para o dependente, fica 60%, portanto, reduz a 40%. Vamos ao cálculo. Então, eu pego a média, multiplico por 0,7, multiplico por 0,6. Aquele trabalhador que faleceu com 4.000 deixa uma pensão por morte de R$ 1.260, 31,5% do salário do trabalhador. Isso vale para o RGPS e para o RPPS. Estou aplicando o artigo 23. Reduz a pensão por morte a 31,5% do salário falecido. Isso é um excesso ou não? Jogar esta carga toda em cima das viúvas, né? Então, eu acho que isso ofende a razoabilidade. A solução seria suprimir esse artigo 23, do qual já há duas emendas nesse sentido, mais do que 2 até. Falando aqui um pouco, acho que com mais aqueles 40 segundos eu acho que eu consigo terminar, a questão das regras de adaptação ou regra de transição, a necessidade delas, porque você tem um direito em construção, né?
Eu não estou falando aqui de direito adquirido. Durante décadas foi feito um direito em construção, e aí você pode mudar? Pode, mas você tem que suavizar para quem já está. Por isso existem as regras de adaptação, dando aqui um outro caráter, que aqui fez tão bem, brilhantemente, a doutora Noêmia. E em relação à emenda 47, que é os servidores antes de 98, tem alguma na PEC 6.0? Isso passa no STF, gente? Provavelmente não, né? Porque não há nenhuma regra de transição. Havia uma regra de transição de 98. Você quer instituir outra? Mas você tem que dar uma suavizada nessa curva também para o pessoal de 98. Isso não acontece. E não acontecendo isso, só há uma solução que esta casa deve fazer para que não seja atropelado pelo STF e por uma questão de justiça e obedecer à segurança jurídica. É suprimir o artigo 35, inciso 4, que justamente revoga essa transição que existiu para o pessoal pré-98. Eu não vou... pelo tempo, e o colega Jorge do Sindifisco aborda à tarde, a questão da outra transição, a doutora Noêmia já falou também, porque eu quero falar rapidamente disso daqui. A questão das alíquotas da contribuição previdenciária extraordinária. Nesse artigo 1º-A, é o seguinte, hoje o servidor aposentado paga contribuição previdenciária naquilo que excede R$ 5.800 e poucos reais. Se houver déficit atuarial, ele pagará sobre o que excede um salário mínimo. E se houver déficit atuarial, poderá instituir a contribuição previdenciária extraordinária. Quero dizer o seguinte, está ali o secretário Rolim, que em outra oportunidade na CDH, nos definiu o que é déficit atuarial. Sabe o que é déficit atuarial? É pegar as contribuições do futuro e trazer a valor presente, né? As contribuições. E pegar o que eu tenho que pagar e trazer a valor presente. Tudo bem, definição do Leonardo Rolim. Já nos debatemos. Vou fundar um sistema de previdência aqui agora. Só entra pessoa com 18 anos. Só entra com 18 anos, um monte de gente. Contribui durante 55 anos, com 30%. E o teu empregador com 60%. Mais sustentável que isso, impossível, né? 30 e mais 60 durante 55 anos. Muito bem. Vou aplicar a definição do secretário Rolim aqui. No ano 56. No ano 56. Sabe o que tem no ano 56? Só aposentado, não tem mais contribuição. Déficit atuarial. Desse sistema que não existe mais sustentável do que esse. Já, afinal de contas, contribui com 30 e o empregador com 60. Definição que o governo usa para déficit atuarial. Tem déficit atuarial no ano 56. Ora, né? Então, aqui, neste caso... Com este tipo de definição, é claro que nós vamos ter essa questão da alíquota extraordinária e é claro que nós vamos ter essa diminuição aí. Quer dizer, sempre haverá, por mais sustentável que seja pela definição governamental, sempre haverá déficit atuarial. Há um absurdo completo nisso daí. Além do que, no parágrafo 1A, senador, já caminhando para concluir, é o seguinte. O que é que há ali? Acima de 5.800, bom, o pessoal, o RGPS não tem aposentadoria acima de 5.800, então o servidor público contribuía, o aposentado contribuía. Quando você diminuir para um salário mínimo, você vai estabelecer até 5.800 uma isonomia, certo? Nenhum dos dois pagava. Nem o RGPS, nem o RPPS, o aposentado não pagava. Só o servidor público agora vai pagar. Quebra de isonomia em que, até 5.800, o aposentado do RGPS é diferente do RPPS. Mas aqui se instituiu, naquele parágrafo 1º-A, uma quebra de isonomia. Isso certamente, constitucionalmente, nossos conhecedores aí de Constituição há de concordar que essa previsão é absurda. O 1º-A. E o 1º-B, como eu disse, essa contribuição extraordinária, eu nem estou falando de confisco. Lógico que essa contribuição extraordinária atingirá o confisco e isso é um absurdo constitucional, como a gente já demonstrou. Então, a solução é suprimir esse parágrafo 1º, 1, A e B, eu já disse aí, do melhor dos sistemas, terá déficit atuarial, já falei disso. E só para, rapidamente aqui, estou vendo que tem lá um minutinho que talvez tenham prorrogado, a progressividade não é aplicável na questão da contribuição previdenciária. Quem disse isso? Mauro não, disse isso o STF. A proporcionalidade que hoje existe, que é quem ganha mais já paga mais, ela já é suficiente para atender à natureza jurídica da contribuição previdenciária. Já é assim.
Já é assim, e o STF disse que a questão da retributividade que existe, né, da natureza jurídica das contribuições previdenciárias, impede a aplicação da progressividade. Isso não passa no teste jurídico para uma contribuição previdenciária, porque você paga mais porque você vai ter uma aposentadoria maior, proporcionalidade. Mas por que você vai pagar proporcionalmente mais ainda na alíquota se o seu benefício não será agravado depois, não será superior ao outro, será também uma proporção da sua remuneração. Então, a progressividade, já tem vários julgados do STF, não se aplica à contribuição previdenciária. Além do que, obviamente, além dessa natureza jurídica, além do que, obviamente, já foi dito aqui até pela doutora Noemi e por outros, tem a questão do confisco, se somar todos os tributos, ultrapassa os 50% da remuneração. E, certamente, o que ultrapassa 50%, o Supremo já disse que esse conjunto, então, configura confisco. Eu, então, agradeço aí a atenção de todos e peço desculpa pelo acelerado, mas que os assuntos são muitos, né? Então, agradeço o senador Randolph e desejo a todos um bom trabalho.